Mateus 26, a partir do verso 26 também, um texto que você conhece, um texto que costumeiramente é lido na igreja, um texto que, embora familiarizado, é palavra do Senhor e eu creio que vai falar aos nossos corações nessa noite. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Senhor Jesus, nós queremos rogar ao Senhor nessa hora, Pai. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Ó Deus, nós estamos com a tua palavra aberta. Um dos textos, ó Deus, que revelam quanto o Senhor é maravilhoso. Um dos textos que revelam, Pai, a tua grandeza. Tantas questões, ó Deus, que nós aprendemos e somos abençoados apenas ao ler esse texto. Mas eu venho te pedir, ó Deus, que o teu Santo Espírito ilumine nossa mente e nosso coração. Que nessa noite, Pai, o Senhor aproxime o teu povo um pouco mais de ti. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, não apenas a compreender o texto, mas ter um coração parecido com o teu. Se há entre nós aqui, Deus, pessoas que não te conhecem, que o Senhor se revele, Pai. Santo Espírito de Deus, passeia nesse lugar e faz, ó Deus, com que sejamos realmente contrastados com a tua palavra, porque ela é, de fato, palavra do Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos ensine a andar na tua presença, e que nessa noite, ao aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor, nós saímos desse lugar entendendo um pouco mais quão grande é a tua obra, quão grande é o Senhor Jesus, e o quanto amado todos nós aqui somos pelo Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma noite para guardar para sempre. Uma noite para ficar no coração enquanto o Senhor dá vida. Uma noite ou uma tarde e noite que se torna a noite marcante para todo cristão dali em diante. Porque naquela noite, a última noite, estando em paz com o Senhor se revela de uma forma especial, sobrenatural, grandiosa. O Senhor faz a sua palavra ganhar um outro sentido para todos aqueles que estavam ali naquele cenáculo, para todos aqueles que estavam comendo, bebendo, rindo, se confraternizando, estando em comunhão. O Senhor naquela hora dá um outro sentido para toda a história daqueles 12 e para outros que porventura estivessem ali naquele momento celebrando a ceia com o Senhor, a Páscoa com o Senhor. Quero trazer, irmãos, nessa noite, e confesso para os irmãos, com o coração um pouco apertado, queria trazer um pouco de uma meditação, não no sentido de eu e você, como lemos a palavra que foi lida, mas saindo um pouco do meu lugar e olhando um pouco para Jesus. No que Jesus naquela hora transmitia para os seus discípulos. Ele, o Senhor, Ele que, sabendo de todas as coisas,
preparou cada momento daquele de uma forma antecipada, e que naquela hora via ali os seus discípulos que o chamavam de mestre, andavam com ele, aprendiam com ele, faziam com que o seu nome, o seu título de rabi fosse significado para aquela sociedade. Mas agora Jesus olhando para eles e entregando algumas questões que são sublimes demais, até mesmo para a nossa palavra alcançar, para o nosso raciocínio alcançar. Queria convidar você a pensar um pouco nisso nessa noite. A ceia do Senhor, um pouco além daquilo que eu e você conhecemos apenas pela letra, apenas pelos ensinamentos, mas procurar abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo te revele, te renove, fale ao seu coração do ponto de vista, da perspectiva do Senhor Jesus ao entregar aquele momento para os discípulos. E como herança, entregar para a minha vida, para a sua vida, para a igreja de todos os tempos, algumas revelações que são extremamente grandiosas. Aquela era a Páscoa dos judeus sendo celebrada. Ainda não era o que você tem agora, de forma plena, como a ceia do Senhor, a Eucaristia. Havia, querido irmão, querida irmã, no coração dos discípulos, aquela lembrança dos grandes feitos do Senhor no Egito ainda. Aquelas questões que foram contadas e celebradas geração após geração. Todos os discípulos ali foram ensinados, educados pelo Pai, primordialmente, pela sua linhagem, pelos anciãos, pelos mestres. Todos eles conheciam a história do grande livramento daquele povo lá no Egito. Todos eles, ao saberem que era a questão da Páscoa, era a festa dos pães asmos, era aquele momento que eles celebravam algo milenar. E no entanto, queridos irmãos, embora eles soubessem que eles estavam celebrando o ápice da história hebraica, o início da nação liberta do Egito, havia algo novo sendo apresentado naquele momento para cada um deles. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu peço que você observe que no meio dessa questão há também um clima de certa tensão ocorrendo. A Páscoa começara no fim da tarde. O verso 17 conta como foi preparada, o que o Senhor revelou para que eles preparassem o lugar, até o verso 19. Verso 20 diz que chegando à tarde, Jesus está à mesa com seus 12. E nesse trecho de 20 até o verso 25, algo tenso acontece ali. Porque o Senhor Jesus revela o traidor que dali a algumas horas iria colocá-lo debaixo das mãos dos perseguidores, daqueles que lhe levariam até a cruz. E isso traz para mim que enquanto eles comiam, irmãos, como o texto nos diz no verso de número 21, as revelações do Senhor eram apresentadas. E eu gosto de ler as coisas por essa perspectiva, porque muitas vezes nós pensamos nas grandezas do Senhor em determinados momentos, em situações mais íngremes. Nós nem sempre trazemos o nosso coração que às vezes numa situação cotidiana, simples, talvez numa conversa, no jantar, num café, o Senhor possa revelar grandes coisas ali para nós. E aqui acontece exatamente isso. Enquanto eles comiam, o verso 21 diz que o Senhor declara para eles: olha, um de vocês vai me trair. Enquanto parece que está tudo em festa, em alegria, em gratidão, o Senhor fala: olha, no meio de vocês aqui, há alguém que vai realmente me colocar em perigo, vai abandonar-me. E isso não acontece só agora, mas se você pegar os versos 31 a 35, novamente o Senhor Jesus traz uma outra revelação. E isso, irmãos, de uma forma mais ampla, traz para nós o contexto de que o Senhor Jesus sabia que estava exatamente entre pecadores ali naquele lugar. Jesus não tem uma visão dos seus discípulos ali como super-homens.
Jesus não tem uma visão e uma descrição daqueles que estavam com ele no momento da ceia como um grupo extremamente seleto, uma casta diferente das demais, alguém que de fato ele poderia olhar e falar: não, essa turma é ponta firme, não vai me abandonar por nada. Jesus via ali o embrião da igreja, aquele que ele estaria comissionando dali a pouco para irem por todos os cantos da terra pregando o evangelho. Jesus sabia que estavam ali um grupo de fracos, um grupo de gente que passaria por medos, um grupo de homens que, embora fossem chamados de varões, muitas vezes, e logo horas depois iriam demonstrar isso, são suscetíveis às fraquezas, aos sonhos errados, à pecaminosidade e até mesmo a grandes falhas com o Senhor. Esse cenário, queridos irmãos, ainda à guisa de introdução, remete à nossa humanidade, bem perto do Salvador, às vezes ouvindo palavras na igreja, bem perto do Salvador, às vezes experimentando canções que mexem com o nosso coração, bem perto do Salvador quando Ele nos livra de tantas situações no dia a dia, mas ainda assim, irmãos, propensos a mostrar nossas falhas, as nossas traições, os nossos abandonos que cometemos diante do Senhor, mesmo com tantas demonstrações da sua bondade. Porém, em meio a tudo isso, em meio a ver pessoas que são pecadoras de fato, Jesus vai se revelando, irmãos, como alguém tão especial, alguém tão poderoso, alguém tão forte, alguém tão amoroso, tão Deus, que é impossível ser indiferente a Ele quando o conhecemos de verdade. E aqui eu gostaria de trazer para o seu coração uma pergunta, um questionamento. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes ceiamos de manhã, à noite, um mês após o outro. Muitas vezes, irmãos, cantamos, falamos do amor de Deus. Mas eu gostaria que você colocasse o teu coração nessa hora diante de si e se perguntasse como tem sido a sua relação com Cristo. Quem é Jesus para você? Quando estamos diante da ceia do Senhor, o que vem ao seu coração? Será que é um rito? Será que é apenas alguma coisa que você faz de forma mecânica, repetitiva, que não traz nenhum tipo de pulsar mais evidente no seu coração? Será, irmãos, que nesse tempo em que nós estamos tão acelerados por conta dos fenômenos visuais que nós vemos, a tecnologia que é avassaladora nesses nossos dias, em breve, irmãos, talvez um holograma esteja trazendo a mensagem do Senhor para muitos. Mas será que nós nos lembramos da essência da fé e daquilo que move a nossa vida de fato? E eu queria te chamar então a atenção, olhando para esse texto, queridos irmãos, para algumas das maravilhas que nós vamos observando sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus. As grandezas desse meio de graça, a ceia do Senhor, e olhando por uma perspectiva daquilo que Jesus vai revelando enquanto transmite a sua palavra, aquilo que Jesus vai revelando enquanto age, entrega o pão, enquanto entrega o cálice, as palavras que nós vamos ligando com a revelação do Senhor e trazendo para o nosso coração, irmãos, o quão grande é esse sacramento na igreja verdadeira de Cristo. Olhe para a sua Bíblia, porque a primeira coisa que eu aprendo desse meio de graça, pelo Senhor da graça, está aí no verso de número 26, o novo significado da aliança de Deus para com o seu povo. Aonde você vê isso, pastor? A expressão do verso que começa o verso 26, enquanto eles comiam. Está acontecendo ali um banquete. E um banquete que era colocado por Deus 1000 e poucos anos antes, para ser mais preciso, talvez 1400 anos antes. Eles estavam comendo ervas amargas, o cordeiro, um pão sem fermento, e enquanto comiam, enquanto havia a memória da libertação,
Enquanto eles estavam com a mente ligada naquilo que fora colocado lá atrás pelo Senhor através de Moisés, enquanto eles comiam, Jesus agora vai dar um novo significado. Jesus mostra que há uma passagem sendo estabelecida naquela hora. Enquanto ao olhar para a Páscoa há o sentido da prospecção, a visão do futuro, viria aquele que seria o Cordeiro do Senhor, aquele que seria o Messias ainda viria. Enquanto os discípulos ali assentados tinham uma visão daquilo que Jesus falara, mas ainda não aplicado ao seu coração de fato, eles estavam, irmãos, exatamente como todo Israel antes deles, olhando para o futuro e pensando: o Messias vem, o Senhor prometeu, vai se cumprir. E Jesus então, pegando o pão, ele registra que a partir de então uma nova visão estava sendo dada. Agora não mais a prospecção, o olhar para o futuro, mas a retrospecção, o olhar para trás. O Cordeiro veio, o nome que estava sendo prometido está agora diante de nós aqui, celebrando conosco esse tempo. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o que era a questão de uma aliança, se você olhar aí na sua Bíblia, em Êxodo, capítulo de número 12, você vai ver um anúncio de que eles deveriam preparar para aquela hora da ceia, anunciada antes de ser colocada a 10ª praga, a morte de todo primogênito na terra do Egito. Êxodo 12, de 1 a 28, vai trazer todo esse relato. Passaria a ser o primeiro dia do ano, passaria a ser o primeiro mês do ano, passaria a ser a referência do calendário hebraico. Quando você vai para Êxodo capítulo 24, há então uma aliança sendo celebrada entre o Senhor Deus e o seu povo. E esse texto de Êxodo capítulo de número 24, querido irmão, ele mostra o Senhor dizendo para Moisés: sobe, tu, Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel com você, e vocês vão adorar de longe. Só Moisés vai se chegar ao Senhor. E ali, irmãos, o Senhor se refere ao povo, trazendo os estatutos que aquele povo deveria seguir, trazendo para o povo, de fato, aquilo que eles deveriam andar. E o povo então diz para Deus, verso 3 do capítulo 24 de Êxodo: tudo o que falou o Senhor, nós vamos fazer. Moisés escreve as palavras do Senhor e ele envia alguns dos jovens de Israel que oferecem ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos. Porém, o verso 6 diz que Moisés toma metade do sangue e coloca em bacias. A outra metade ele asperge sobre o altar que for edificado ali para adorar a Deus. E o verso 8, depois que foi lido o livro da aliança, depois que foi lida a lei perante o povo, depois que eles dizem: tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos, Moisés então asperge sobre aquele povo o sangue. E aqui, irmãos, abrindo um parênteses muito bonito, você vai ver muito mais na palavra de Deus sobre aspersão, sobre colocação de pingos sobre as pessoas, sobre a questão de batismo dessa forma do que outras formas batismais. Mas fecha parênteses, porque esse é assunto para um outro sermão. Moisés asperge sobre o povo e ele diz então: eis aqui sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras que foram anunciadas. Vamos voltar para o texto de Mateus, querido irmão. Enquanto comiam, há uma nova perspectiva sendo anunciada. Porém, tanto naquela primeira, aonde o povo de Israel olhava para o futuro e via o Cordeiro que viria, o Messias, e era Jesus ali tipificado, era Jesus sendo anunciado. E também na ceia, quando o próprio Cristo está entregando para eles uma nova passagem, um novo momento, uma nova realidade, um novo significado. É Jesus também o centro, que está sendo simbolizado, sinalizado. O sinal e o selo trabalhados na ceia do Senhor apontam e revelam o Senhor Jesus, assim como a antiga aliança. Embora haja, irmãos, a rejeição e o pecado, figurados em Judas e Pedro, Jesus é o libertador. Enquanto aqueles discípulos estavam comendo,
o Senhor Jesus começa a revelar que Ele é um Senhor da graça. Ele é aquele que fora prometido lá no Gênesis como livramento, lá no deserto como aquele que seria a luz daquele povo, a libertação daquele povo. É aquele que foi prometido durante todo o reino em Israel, por cada um daqueles que lideraram o povo. É aquele que foi prometido pelos profetas. É aquele que agora, cumprindo a palavra do Senhor, está diante dos seus discípulos. Quando olhamos para a ceia do Senhor, querido irmão e irmã, nós podemos então nos lembrar que durante 1400 anos, um povo inteiro celebrou a sua libertação. Um povo inteiro olhava para uma promessa que se cumpriu, e eu e você podemos ler na palavra do Senhor e nos apossarmos dessa promessa agora como uma realidade. Jesus é real. Jesus venceu a morte por nós. O meio de graça, apresentado pelo Senhor da graça. Enquanto eles comiam, enquanto eles olhavam para trás, Jesus lhes chama: agora é hora de olhar para o presente. E para mim e para você, olhar e ver aquilo que Ele fez. Um segundo sinal, irmãos, um segundo ponto que eu gostaria de destacar com você está aí no verso 26 ainda. O texto diz que enquanto eles comiam, Jesus pega um pão. E Jesus então abençoa esse pão, Ele agradece. Ele ergue a sua voz e o texto não diz aquilo que é proferido diante do Senhor Deus. Mas a bênção naquela hora é uma bênção falada, proclamada. É um tempo de gratidão que o Senhor ergue a sua voz. Há ações de graça naquele momento. A bênção está contida nele, em Cristo Jesus. E Jesus então diz para aquele grupo que está olhando para ele: tomai, isto é o meu corpo. Meus irmãos, o meu corpo sendo entregue como um sacrifício por cada um desses que o Senhor tem chamado à salvação. João 6, por diversas vezes, traz a figura de Jesus mostrando que o seu corpo, a sua carne, é alimento verdadeiro. É o pão que desce do céu. João 6, 50 e 51, nós lemos assim: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E Jesus declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nem sempre nós pensamos que Ele é o nosso alimento. Nós pensamos no pão como um elemento que aponta para algo. Mas nós não pensamos de forma espiritual que é o Senhor Jesus que é o alimento verdadeiro da nossa alma. Que Jesus é aquele que de fato produz na nossa vida espiritual e também na física tudo que o bom alimento produz para você no dia a dia. Quantas vezes, queridos irmãos, nós não pensamos que tendo uma alimentação saudável, o nosso corpo está sendo edificado. Se você come bem, se você come na hora certa, se você come na quantidade certa, o que resulta na sua caminhada todos os dias? Saúde, não é verdade? Se nós nos alimentamos de Cristo, irmãos, nós também teremos saúde. Se nós nos alimentamos de Jesus, nós somos fortalecidos, renovados, protegidos das enfermidades espirituais. Nós obtemos, irmãos, crescimento sadio na nossa caminhada. Agora veja que Jesus afirma: isto é, de fato, o meu corpo. E aqui, irmãos, para que a gente cresça também conhecendo mais da palavra do Senhor, o que Jesus está dizendo não é que aquele pão literalmente é o seu corpo. Não é que aquele pão que ele está partindo, distribuindo entre os discípulos, vai se encharcar de sangue dependendo do pedaço que você pegar.
Não é que aquele pão que está sendo oferecido vai carregar, talvez de forma literal, mas sem apresentar o sangue, sem apresentar algum tipo de artéria, de músculo. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque por conta de uma grande interpretação errada das Escrituras, muitos de nós crescemos em determinados ambientes, onde ao se celebrar a ceia, era entregue a você um pouco daquilo que é chamado do alimento, do corpo de Cristo. E muitos aqui podem testificar sobre isso, que não podiam mastigar, porque poderia haver sangue saindo da sua boca. Estou mentindo? Quem pode me ajudar aqui se é assim ou não que é falado? Em alguns lugares não é assim? Não pode mastigar, porque senão sai sangue na sua boca. Você tem que engolir aquilo ali e deixar derreter. E isso é fruto de uma visão errada das Escrituras. Isso é fruto de uma interpretação errada, principalmente por parte dos romanistas, e que restringe até mesmo que o povo possa beber do cálice. Nós vamos falar nisso daqui a pouco. E somente o sacerdote ali pode usufruir daquilo. Mas há uma segunda visão, que é a chamada de consubstanciação, que era defendida por Lutero e pelos nossos irmãos luteranos, dizendo que o pão, ele não carrega o corpo visivelmente, mas o corpo está ali. O corpo está ali no pão, está ali no sangue. Por isso é a consubstanciação. Embora não haja nenhum tipo de manifestação do tipo sai sangue, ou de repente você comer um pedaço que contém algum osso, mas está ali. E isso também é uma interpretação equivocada das Escrituras. Jesus está mostrando, irmãos, que não é uma questão apenas de lembrança naquela hora, mas Ele está dizendo, olha, ao tomarem desse pão, lembrem-se que o meu corpo está sendo entregue, a minha vida está sendo entregue por amor a vocês. É a morte que está sendo anunciada, como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 26. Meus irmãos, o pão então, ele traz consigo ser um símbolo. Ele aponta para algo que nós não vemos, que nós não podemos tocar, afinal o Senhor Jesus já está na glória com o Pai. Mas ele traz para nós, irmãos, que de fato houve a realidade da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. E isso é o que os reformadores então defendem como a presença especial de Cristo na ceia. Embora nós não o vejamos, não o toquemos, embora esses elementos não carreguem consigo a questão de fato, fisicamente estarem ligados a Cristo, mas Jesus está entre nós na hora da ceia. Jesus está conosco, Jesus está agindo. Esse é o fato de ser um sacramento. Isto é o meu corpo. Tomai e comei. Se alimentem de mim. Eu forneço verdadeiro alimento para vocês. Querido irmão, um meio de graça pelo Senhor da graça. E eu fico imaginando Jesus olhando para aqueles homens, entregando um pedaço de pão e dizendo para si mesmo, e talvez numa outra situação falando com eles, eu estou me entregando por cada um de vocês. Eu não tenho que voltar atrás, eu não estou pedindo que vocês sejam além daquilo que vocês são, sou eu que venho e me entrego por um, por outro, por aquele outro, por todos vocês. Há uma terceira questão que eu aprendo nesse texto, irmãos, está nos versos 27 e 28. É o cálice, o sangue. A vida para o povo hebreu estava no sangue. Gênesis traz isso de uma forma muito forte. Se houver derramamento de sangue, sangue terá que ser derramado para compensação da vida. E aqui, irmãos, Jesus vai mostrando para aqueles irmãos que o cálice é também um pedaço, um momento daquilo que está sendo trabalhado com eles, porque enquanto eles comiam, enquanto eles bebiam, Jesus separa um cálice e agora dá um novo significado. Ele dá graças, ele santifica aquele cálice e ele entrega aos seus discípulos. Ele não guarda para si, como alguns sacerdotes fazem.
Ele não prende a questão da celebração, é para todos os que estão ali naquele ambiente. E Jesus, então, dando graças, entrega aos seus discípulos e diz: olha, todos vocês participem dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, não aquela lá mais de Moisés, mas a nova aliança. E mais, essa nova aliança, ela traz consigo a questão de que o cálice, o sangue, será derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. O Senhor dá a sua vida, irmãos, em favor dos pecadores. Jesus não exigiu naquela hora de que nenhum dos seus discípulos fosse santo. Ele não coloca para nenhum daqueles que estavam naquele momento celebrando com ele: olha, primeiro vocês vão se transformar e depois eu vou me revelar a vocês. E isso, irmãos, mexe muito com o meu coração. Porque quando o Senhor se apresenta a nós, muitos de nós estamos nas situações mais deploráveis, mais difíceis. Jesus é aquele que se revela para aquele que está num escritório, completamente isolado da sociedade, cercado ali talvez dos seus livros, computadores, mas o Senhor quebranta aquele coração. Mas ao mesmo tempo o Senhor é aquele que se revela para aquele que está lá todo sujo, desprezado, vulnerável, está realmente como um vilão, distante de todos os centros. E ali o Senhor se revela, transforma aquela vida e começa a mostrar para ele que de fato a sua obra na cruz é capaz de sacrificar-se por todos aqueles a quem o Pai chamou. E esses todos, eles têm as mais diferentes origens, as mais diferentes condições, as mais diferentes personalidades, os mais diferentes pecados. Tudo que os une é que de fato são pecadores. A nova aliança se apoia, querido irmão, não nas nossas obras, mas no sangue de Jesus. Não naquilo que nós podemos oferecer para Deus, mas naquilo que Ele oferece por nós, que é o Senhor. Eu amo o Senhor Jesus, irmãos, porque eu fico pensando, e de novo, peço licença a você, Jesus talvez olhando para Pedro ali, ou olhando para Tiago, ou olhando para Bartolomeu, para Filipe. A palavra do Senhor diz que na hora da crucificação não havia nenhum deles perto da cruz. E o Senhor estava sozinho. E horas antes, Jesus se oferece da mesma forma. Jesus se dá por aqueles homens ali sem nenhum tipo de reserva. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, quando ele diz para aqueles irmãos qual o sentimento que eles deveriam ter no seu coração, capítulo 2, a partir do verso 5 de Filipenses, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento, não o meu, Paulo, mas o sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, em sendo forma, essência, substância de Deus, ele não se agarrou a isso, mas veio, se tornou um de nós e foi obediente. E obediente até a morte. Meus irmãos, Jesus naquela hora, ele estava ali sendo vivido, declarado, os seus discípulos estavam observando, os seus discípulos estavam ouvindo a sua voz, meditando nas palavras dele, e talvez se perguntando: como será isso? Como será ser isso o corpo de Jesus? Como será isso ser o sangue dele derramado por nós? Eles só iriam compreender aquilo, irmãos, mais lá na frente. Porém, eu e você que lemos isso 2000 anos depois, o Senhor se revela, irmãos, à sua igreja, trazendo a grandeza do que estava acontecendo naquele momento. E o Senhor, que olha para mim e para você, um povo mais esclarecido, mais estudado que aqueles discípulos, um povo que já viveu muito mais questões olhando para a história, e o Senhor talvez nos pergunta: olha, se você tem entendido, o que isso muda no seu coração? Como você se vê? Como alguém amado por Cristo? Ou você se vê, tudo bem, não mexe comigo? Um quarto ponto, querido irmão, que o meio de graça, pelo Senhor da graça nos traz, está no verso de número 28. Em favor de muitos, não de todos.
E aqui eu gostaria que você pensasse o quanto você é privilegiado. O quanto você que tem conhecido Jesus, de fato é alguém escolhido, chamado por Deus. O quanto você está distinto do todo, da massa. Este é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para que fossem remidos dos seus pecados. Querido irmão, essas palavras são de Jesus, é Ele quem está falando aqui. Nos nossos dias, falar que a expiação de Cristo foi limitada aos eleitos traz um certo repúdio por parte de alguns. Que doutrina é essa? E eu gostaria, irmãos, já que estou dizendo que foi Jesus quem disse isso aqui, Ele afirmou que muitos se chegariam a Ele. Mas quem são esses muitos? Aquele que o Pai lhe dá. Pega a sua Bíblia aí, João 6,37, dê uma olhada, para que você veja, querido irmão, que Jesus na ceia, Ele está dizendo o quanto aquele que de fato o conhece como Senhor e Salvador, é alguém que está sendo retirado do comum, do cotidiano, da massa, daqueles que voltam para lá e para cá, daqueles que vão até a cruz para dizer crucifica, e Jesus está mostrando, esses de fato são outros, diferentes agora. João 6,37, Jesus vai mostrar, olha, quem o Pai me dá. Olha agora para o verso de número 39, de novo, aquele que o Pai me dá, não é todo mundo, não é aquele que quis vir, não. E o verso de número 44, ele é categórico, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, o que está escrito na sua Bíblia aí? Não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, se isso é palavra do Senhor, e eu creio que é, eu e você deveríamos olhar para Jesus e falar, Senhor, que coisa bela o Senhor tem me chamado no meio de tantos. Muitos irmãos agem ao contrário. Há correntes hoje, por exemplo, o universalismo, que diz que todo mundo, de um jeito ou de outro, vai ser salvo. Uma hora parece que a coisa vai bater, a corrente, o sino, e todo mundo vai para o céu. E essa corrente, ela é espúria, é antidoutrinariamente bíblica, me perdoe aí, português. E por que ela é antibíblica, querido irmão? Porque de fato o Senhor Jesus diz que morreu por aqueles que o Pai lhe deu, que o Senhor realmente colocou para ele um grupo seleto, um grupo chamado, que foi da vontade do Pai e não nossa. E alguns comentaristas, irmãos, são brilhantes nas suas falas, porque eles dizem assim, o Senhor realmente é tão maravilhoso, porque se dependesse de mim, para que eu o escolhesse, eu jamais o escolheria. Eu sempre escolheria pecar. Estaria preso ao pecado. Mas foi Ele que veio e me chamou. Queria destacar com você então, querido irmão, esse privilégio, a grandeza de ser um discípulo. O universalismo é um desprezo à obra de Jesus, porque já que vai todo mundo ser salvo, a gente pode viver do jeito que bem quer. O purgatório, que é uma doutrina defendida pelos romanistas, também é uma afronta à palavra de Deus. É uma doutrina falsa, bizarra, porque ela concentra a salvação das pessoas nos missais que são realizados. A pessoa então recebe uma missa ao 7º dia depois de morta, uma missa depois com 30 dias, uma missa com 1 ano, e num determinado momento em que ninguém sabe se precisar, aquela pessoa então é retirada daquele lugar onde ela está purgando. Daí o nome, os seus pecados. E, irmãos, essa é uma doutrina nefasta, e nas épocas medievais havia aquele mote, uma moeda que tintila nos cofres de Roma é uma alma que é então liberta por um indulto de um outro homem, um indulto papal. E nesses nossos dias, irmãos, muitas pessoas
embebidas pela beleza talvez do romanismo, pelas catedrais, alguma coisa assim, volta-se e aceita esse tipo de situação que é antibíblica, que é uma afronta ao Senhor. Mas Jesus está afirmando para aquele grupo naquela hora, e para mim e para você que celebraremos a ceia hoje, o sangue é derramado em favor de muitos, mas muitos não são todos. E você faz parte, sim, de um grupo amado pelo Senhor. Mais ainda, assim como o pão é o alimento, a carne de Cristo nos alimenta, irmãos, o vinho tem o significado da alegria, da celebração, da festividade. E no sangue do Senhor Jesus, irmãos, nós podemos nos alegrar. É o sentido de nós sermos uma só família, comunhão do Senhor. E é por isso que a ceia tem também esse significado de comunhão, de eu e você podermos olhar uns para os outros e dizer: somos chamados à família bendita da fé. Nós não estamos perdidos, lançados fora, mas nós estamos debaixo daquela palavra: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confesso diante do meu Pai que está nos céus. O meio de graça, querido irmão, pelo Senhor da graça, mostra a remissão dos nossos pecados, cada vez que celebramos a ceia do Senhor. O verso 29 vai trazer mais alguma coisa que o Senhor ensina, e que eu quero compartilhar com você nessa noite, querido irmão. O verso diz: e digo-vos que desta hora em diante eu não beberei mais desse fruto da videira. Ali Jesus encerrava a questão da celebração dele fisicamente com seus discípulos. Mas ele diz: até aquele dia em que o hei de beber novo. Novo. Convosco, aonde que está escrito aí, querido? No reino de meu Pai. Meus irmãos, na ceia do Senhor, nós contemplamos que há uma promessa de vida. Há uma promessa, querido irmão, de encontro. Há uma promessa de reino a ser completada em nós. Nós não estamos, irmãos, vivendo na história sozinhos, desamparados, sem ter para onde olhar. O crente, ele não tem o direito de ter aquela pergunta: Senhor, o que vai ser? Porque Jesus já nos contou, irmãos, o fim do filme, o fim da história. Está na palavra do Senhor. Quando lemos, nós podemos entender, irmãos, que estamos nessa vida, temos as nossas lutas, temos dificuldades, temos doenças, é verdade. Mas tudo isso vai passar. Não quer dizer que a gente não sinta dor, não quer dizer que tem dias que a gente chora, não quer dizer, irmãos, que tem momentos que a gente vai quase que carregado para trabalhar, para estudar, para viver a nossa caminhada. Mas quer dizer, irmãos, que Jesus está conosco, Ele está nos levando, Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Assim como a promessa fora cumprida nele, e todos aqueles da antiga aliança viram que o Senhor cumpriria. Nós que estamos nessa nova aliança, irmãos, vimos o cumprimento e podemos aguardar com fé cada vez que celebramos a ceia do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus, porque a ceia é um anúncio da grande ceia. A ceia não é um rito que acaba, se encerra aqui, irmãos. Mas cada vez que eu como desse pão, cada vez que eu tomo desse cálice, eu sou lembrado de que vai haver o dia em que eu vou estar frente a frente com Cristo, e eu vou celebrar com Ele as bodas do Cordeiro. Nós vamos viver a eternidade no Senhor. Cada vez, irmãos, que somos lembrados disso, o nosso coração deveria se encher de fé, sabendo que nós estamos nas mãos do nosso Deus o tempo todo, e nada, nem ninguém pode nos roubar do Senhor. Por último, querido, o verso 30 nos traz um último ponto que eu quero trabalhar com você. No meio de graça, pelo Senhor da graça, irmãos, a adoração ao Cordeiro. A ceia é um grande ato de adoração. A ceia, queridos irmãos, ela traz consigo esse relato aqui, de que os discípulos, depois de
ouvirem do Senhor, de comerem aquele pão, de ouvirem novamente, tomarem aquele cálice, de ouvirem um pouco mais e sendo ali edificados. E eu creio que agora, quando chegam nesse momento, seus corações deveriam estar balançados por tudo aquilo, as grandezas que Jesus falava com eles. E agora o verso 30 diz que eles cantam um hino, talvez um salmo, talvez algumas palavras de Isaías, talvez, queridos irmãos, um cântico dos seus dias, mas o fato é que eles juntos ali realizam, experimentam a doxologia. A palavra doxa significa glória. Doxologia é o momento em que nós proferimos, declaramos a glória do nosso Deus, como canção ou lendo a sua palavra. Eles cantam um hino, eles declaram a sua adoração, eles expressam que até mesmo Jesus naquela hora é um adorador entre eles. Eles eram salvos pelo poder de Deus que agora ali diante deles estava manifesto na pessoa de Cristo, na pessoa do Senhor. Em Jesus, irmãos, nós somos convocados a nos curvar e adorar. Pela morte e ressurreição de Jesus, todo joelho se dobra. É o que nós lemos em Filipenses 2, de 9 a 11. E algo, irmãos, que eu tenho certeza que está mais latente à nossa memória, no nosso coração aqui, pelas canções que nós temos cantado nesses últimos domingos. Apocalipse 5, 8 traz a seguinte palavra: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Gostaria de convidar você, querido irmão, a pensar, se você estivesse naquela noite, naquela mesa ali, um dos discípulos, como seria? Gostaria que você aumentasse um pouco esse pensamento, porque cada vez que celebramos a ceia, estamos repetindo aquilo que aconteceu. Jesus está entre nós na ceia. Ele está aqui. Será que nós, irmãos, participamos da ceia com um coração rendido ao Senhor? Não ao pastor, ao presbítero, mas de fato entre nós e Deus. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos e vivenciar esse momento de ceia. Saborear a glória de Jesus que foi outorgada aos seus discípulos. Queria te convidar a orar pela sua vida nessa hora. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando em ouvir uma palavra que desse jeito em alguma situação que você está passando. Talvez você entra nessa noite para cumprir um momento que você julga que você vem, bate o seu cartão e está tudo resolvido. Mas eu queria desafiar você, com todo respeito. A palavra desafiar não é chamar para alguma coisa complexa. Mas eu queria te convidar, querido irmão, querida irmã, querido amigo ou amiga, a pensar: Jesus está aqui nessa noite. E Ele te convida para pensar que Ele é o Senhor da sua vida. Que você pode ter a sua vida transformada. Você pode ter sua vida mudada. E a partir dessa noite, dessa hora, começar a ser alguém diferente na sua caminhada. O Senhor Jesus se apresenta a nós como Salvador das nossas vidas. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida que Ele tem para nós.
Será que você tem convicção do que vai acontecer com você quando seus olhos fecharem em definitivo? Você tem convicção para onde você vai quando o seu corpo baixar à sepultura e você não estiver mais entre seus queridos aqui? Essa é uma pergunta extremamente séria e dura, mas ela é real e genuína. E eu e você precisamos responder essa pergunta, não para uma placa de igreja, mas para aquele que nos criou de fato. E o Senhor Jesus bate na porta do nosso coração dizendo: olha, ainda é tempo, ainda há oportunidade. Não brinque com o Senhor, não deixe passar essa oportunidade. Queria convidar você a abrir seu coração e falar com Cristo. Senhor, eu não te conheço, eu tenho ouvido tantas coisas sobre ti, mas eu queria ter o Senhor realmente abrindo o meu coração e revelando a tua pessoa à minha vida. Me encontra nessa noite, Jesus. Abre o meu coração e a minha mente para que eu possa realmente te conhecer. Me ajuda, Senhor, a ter a convicção de que realmente eu pertenço a ti. Eu sou teu e o Senhor é meu Senhor, meu dono, o amor da minha caminhada. Aquele que é o meu resgatador e aquele que vai me levar para a glória eterna contigo. Você que está ouvindo essa palavra, tem convicção da sua salvação, querido irmão e irmã? Gostaria que você pensasse o quanto a sua vida pode ser renovada nessa noite. O quanto o Senhor pode realmente aquecer o teu coração. Fazer com que você veja a ceia do Senhor como algo cada vez mais sublime. Algo que é de fato uma experiência de comunhão que transcende a realidade das palavras. E a oração vale também para você nesse sentido. Peça ao Senhor que de fato crie em nós como igreja, crie em você como um servo, uma serva do Senhor, um coração puro, um coração que discerne os elementos, um coração que, como Paulo diz, de fato confessa os seus pecados e os deixa, e busca viver em santidade com o Senhor.